O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, parte 13. Vejo um cadáver, no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Fez-se a evocação na Sociedade de Paris, a 31 de março. Caro Sr. Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu, particularmente, das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos, por fim, primeiramente, testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes, se puderdes e quiserdes, claro, entreter-vos conosco. Prezado amigo e digno mestre, tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir, desembaraçado, a esta reunião de bons amigos e irmãos espíritas, cujo, justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente por me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Senhor, dizei-nos, primeiramente, como vos encontrais no mundo dos espíritos, descrevendo o trabalho da separação, as sensações deste momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. Bem, sou tão feliz quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação à doutrina confortante e consoladora. Sou feliz, e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje essas digressões inoportunas. De novo voltarei a entrever-vos sobre este assunto. Maxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que experimento em visitar-vos. A separação foi rápida, mais do que podia esperar pelo meu apoucado merecimento. Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação para que eu nele insista. Era uma espécie de oscilação intermitente, um como arrastamento em sentidos opostos. Triunfou o espírito aqui presente. Só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra, e aqui vim ter convosco. Que dizeis dos vossos funerais? Julguei-me no dever de a eles comparecer. Nesse momento, eres asais livres para apreciá-los, e as preces por mim feitas a vosso favor, discretamente, já se vê, tinham chegado até vós? Ah, sim, claro, já o disse, a vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Ademais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Recordai-vos que, a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, quando estáveis ainda entre nós, fizemos um estudo a vosso respeito. Nesta ocasião, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos, da melhor forma, a diferença entre o vosso atual desprendimento, sem o corpo físico, que desceu à sepultura, e aquele de então, daquela época, quando ainda tinhas o corpo físico? Ah, sim, lembro-me
E que grande diferença, ó, quanta diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria, meu corpo, por dizer, me oprimia ainda na sua trama inflexível, isto é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Hoje sou livre, um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero, com o vosso auxílio e os dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é preciso possuir e dos atos que me cumpre compreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Que majestade! Que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Com prazer, continuamos a entreter-nos no assunto sempre que o quiserdes. Respondi suscitamente e desordenadamente as diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me, pensando que poderia vir assistir algumas vezes, incógnito, às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados do que eu, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente das minhas ideias acumuladas. Deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente não só a vós, espíritas, que me evocastes, como também a este espírito que houve por bem ceder-me o seu lugar, espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal. Daquele que foi, será sempre o mais devotado dos vossos adeptos. Vignal. Aqui, nesse livro, que não tem nada a ver com céu e inferno, que no Espiritismo não tem esse princípio, esse dogma, né, de inferno, assim, penas eternas. O Espiritismo tem uma outra explicação. Aqui nesse livro eles estão falando sobre evocação, entre aspas, eles estão conversando com espíritos. Esse espírito aqui era amigo deles, desse pessoal, né, numa reunião espírita, evocou eles, era um amigo deles que tinha falecido, que era espírita também, quando estava encarnado. Aqui já é outro. Victor Lebouffle, moço prático do porto de Oevre, falecido aos 20 anos. Moravam com sua mãe, mercadora, a quem prodigalizava os mais ternos e afetuosos cuidados, sustentando-a com um produto do seu rude trabalho. Nunca ouviram frequentar tabernas, nem entregar-se aos tão frequentes excessos da sua profissão, por não querer desviar-se a menor partícula de salário do fim piedoso que lhe destinava, cuidar da sua amada mãezinha. Todo o seu lazer consagrava-o à sua mãe para poupá-la de fadigas. Afetado de há muito por enfermidade, da qual sabia, havia de morrer, ocultava-lhe os sofrimentos para não inquietá-la e para que ela não quisesse privá-lo da sua parte de labor. Na idade das paixões, eram precisos a esse moço um grande cabedal de qualidades morais e poderosa força de vontade para resistir às perniciosas tentações do meio em que vivia. Olha que coisa linda, né? Um filho com esse carinho, com esse afeto, com esse amor para com sua mãe. Hoje em dia, a gente não vê praticamente, quase, né? É raro algo assim de se encontrar trabalhando, doente, com problema de saúde, à beira da morte, sem querer falar para a mãe que estava doente, para ela não falar para ele deixar o trabalho, né, e tal, que passava dificuldade, ele trabalhando doente para cuidar da mãe. Imagina
para que lugar que esse rapaz foi quando ele faleceu, que é o espírito dele aqui que foi evocado. Lugar maravilhoso de paz, né? Porque é um amor tão grande pela mãe. É muito ao contrário, né? Os pais, a mãe, o pai, tem esse afeto, esse carinho pelos filhos, né? Não é tão comum assim um filho ter... É comum, que eu amava minha mãe, até minha mãe partiu, mas é raro. De sincera piedade, a sua morte foi edificante. Na véspera da morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar, dizendo-lhe ter também ele necessidade de dormir. Ela teve a esse tempo uma visão. Achava-se, disse, em grande escuridão, quando viu um ponto luminoso que crescia pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por brilhante claridade, da qual se destacava radiante a figura do próprio filho, elevando-se ao Espírito infinito. Compreendeu que o seu fim estava próximo, e com efeito, no dia seguinte, aquela alma bem formada havia deixado a terra murmurando uma prece. Uma família espírita, conhecedora da sua bela conduta, interessando-se por sua mãe, que ficara sozinha, teve a ideia de evocar o espírito do jovem para um diálogo. Tempo após a sua morte, ele se manifestou espontaneamente, dando a seguinte mensagem: desejais saber como estou agora? Feliz, felicíssimo. Devem ser levados em conta os sofrimentos e angústias que são a origem das bênçãos e da felicidade de além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra. As venturas deste mundo, esse mundo terreno do qual há pouco saí, quão longe estão das que experimentamos ao regressar para o reino de Jesus, com a consciência tranquila, pura, com a confiança do servo cumpridor do seu dever, que espera cheio de alegria a aprovação daquele que é tudo. Meus amigos, a vida é penosa e difícil, quando se não tem em vista o seu fim, mas eu vos digo, em verdade, que quando vierdes para junto de nós, se seguirdes as leis de Deus, sereis recompensados grandemente, além, mas muito além dos sofrimentos e dos méritos que, porventura, julgardes ter adquirido para outra vida. Sejais bons e caritativos, dessa caridade tão desconhecida entre os homens e que se chama benevolência. Socorrei os vossos semelhantes, fazendo por outrem mais que por vós mesmos, uma vez que ignorais a miséria íntima de cada um e conheceis a vossa. Socorrei minha mãe, pobre mãe, único pesar que me vem da terra. Ela deve passar por outras provas e preciso é que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la agora. Victor. O guia do médium, nem sempre os sofrimentos amargosos na terra constituem uma expiação. O guia do médium falando. Nem sempre os sofrimentos amargosos na terra constituem uma expiação. Os espíritos que, cumprindo a vontade do Senhor, baixam à terra como este, são felizes em provar males que para outros seriam expiação. O sono os revigora perante o Todo-Poderoso, dando-lhes a força de tudo suportarem para sua glória maior. A missão deste espírito em sua última existência na terra não era de aparato, mas, por mais obscura que fosse, nem por isso tinha menos mérito, visto como não podia ser estimulado pelo orgulho. Ele tinha, antes de tudo, um dever de gratidão a cumprir para com aquela que fora sua mãe. Depois deveria demonstrar que nos piores ambientes podem encontrar-se almas puras, de nobres e elevados sentimentos, capazes de resistir a todas as tentações. Isso é uma prova de que as qualidades morais têm causas anteriores, e um tal exemplo não terá sido estéril. A senhora Anais Gordon. Anais Gordon era uma jovem, outro espírito, e notável pela doçura do caráter e eminentes qualidades morais que a distinguiam. Tendo falecido em novembro de 1860, pertencia a uma família de mineiros dos arredores de Saint-Étienne.
circunstância que torna interessante sua posição espiritual. Evocação. Senhorita presente, vosso pai e vosso marido pediram para evocar-vos, e felizes se julgariam se obtivesse uma comunicação de vossa parte. Sim, aqui estou, e também estou muito feliz em dá-la. Por que tão cedo vos furtastes aos caminhos da família? Porque terminei as provações terrenas. Podeis ver algumas vezes os vossos parentes? Estou sempre junto com eles. Sois feliz como espírito? Sou feliz, amo e espero. Os céus não me infundem temor, e cheia de confiança aguardo que asas brancas me alcem até eles. Que entendeis por asas brancas? Tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam a visão de tanta beleza. As asas dos anjos, arcanjos, serafins que não passam de espíritos puros são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia da rapidez com que transportam, visto como a sua natureza etérea os dispensa de qualquer aparato para fender os espaços, como asas, por exemplo. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis. Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Podem, caros irmãos, não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdido de todo para eles. Desejo que a recordação de meu ser lhes seja suave e doce, e não cheia de dor. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve substituir dessa passagem. Como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tiverdes na terra? É que a minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos do passado, e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos, como desta feita que reencarnei entre uma família simples de mineiros, para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance, que compreenderão mais tarde. Sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá anomalia. De fato, que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem desta jovem educada entre rudes operários? Dá-se ao contrário muitas vezes, espíritos inferiores encarnam, e dar-se ao contrário muitas vezes, espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém com o fito oposto. É visando o seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um meio esclarecido e às vezes também como instrumento de provação desse mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? Maurice Goutran. Maurice Goutran era filho único e faleceu aos 18 anos apenas, de uma afecção pulmonar. Inteligência rara, razão precoce, grande amor ao estudo, caráter doce, terno e simpático, possuía todas as qualidades que fazem prever brilhante futuro. Com grande êxito, terminara muito cedo os primeiros estudos, matriculando-se em seguida na escola politécnica. A sua morte acarretou aos pais uma dessas dores que deixam traços profundos e muitíssimo dolorosos, pois que, tendo sido sempre de natureza delicada, lhe atribuíam o fim prematuro ao trabalho de estudos a que o instigaram. Expobrando-se, então dizia: de que lhe serve agora tudo o que aprendeu? Melhor fora ficasse ignorante, pois a ciência não lhe era necessária para viver, e assim estaria, sem dúvida, entre nós. Seria o consolo da nossa velhice. Se conhecessem o Espiritismo, raciocinariam de uma outra forma.
Nele encontraram, contudo, a verdadeira consolação. O ditado seguinte foi dado pelo rapaz a um dos seus amigos meses após a sua desencarnação. Meu caro Maurício, a terna afeição que votáveis a vossos pais traz-me a convicção de que desejais reconfortar-lhes o ânimo, se estiver ao vosso alcance fazê-lo. O pesar, direi mesmo desespero, que o vosso passamento lhes trouxe, altera-lhes visivelmente a saúde, levando-os a desgostarem-se da vida. Algumas palavras de consolo poderão certamente fazer renascer-lhes a esperança. Ah, meu velho amigo, esperava com impaciência esta ocasião que ora me facultais de comunicar-me, disse Maurício Goutran. A dor de meus pais, saiba, aflige-me demais, porém ela se acalmará quando tiverem a certeza de que não estou perdido para todo sempre. Aproximai-vos deles a fim de os convencer desta realidade, o que quer certamente conseguireis. Era preciso este acontecimento para insinuar-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os decretos da providência divina. Sabeis que meu pai era muito cético a respeito da vida futura. Deus concedeu-lhe este desgosto para arrancá-lo do seu erro. Aqui nos reencontraremos neste mundo onde não se conhecem desgostos da vida e no qual os precedi, afirmar-lhes categoricamente que a felicidade de tornarem a ver-me ser-lhes recusada como castigo à falta de confiança na bondade de Deus. Para mim seria mesmo interdita a comunicação com eles durante o tempo da sua permanência na terra. O desespero é uma rebeldia à vontade do Onipotente, sempre punido com o prolongamento da causa que o produziu até que haja completa submissão. O desespero é verdadeiro suicídio por minar as forças corpóreas, e quem abrevia os seus dias no intuito de escapar mais cedo aos travos da dor, faz jus às mais cruéis decepções. Deve-se, ao contrário, avigorar o corpo, a fim de suportar mais facilmente o peso das provações. Meus queridos e bondosos pais, é a vós que neste momento me dirijo. Desde que deixei o meu corpo carnal, jamais deixei de estar ao vosso lado. Aí estou muito mais vezes, mesmo que quando na terra. Consolai-vos, pois, porque eu não estou morto, ou antes, estou mais vivo do que vós. Apenas o corpo morreu, mas o espírito, esse vive sempre. Ele é, ademais, livre, feliz, isento de doenças, de moléstias e de dores. Em vez de vos afligirdes, regozijai-vos, por saber que estou ao abrigo de cuidados e apreensões em lugar onde o coração se satura de alegria puríssima, sem a sombra de um desgosto. Meus bons amigos, não deploreis os que morrem precocemente, porque isto é uma graça que Deus lhes concede, poupando-os das tribulações da vida terrena. A minha existência aí não se devia prolongar-se por mais tempo, visto ter adquirido o necessário para preencher no espaço uma missão mais elevada. Se tivesse mais tempo, não imaginais a que perigos e seduções iria expor-me. E podereis, acaso, julgar da minha fortaleza para não sucumbir nessa luta que importaria atraso de alguns séculos? Por que, pois, lastimar o que me é vantajoso? Nesse caso, uma dor inconsolável acusaria descrença só legitimável pela ideia do nada. Os que assim descreem, esses é que são dignos de lástima, pois para eles não pode haver consolação possível. Os entes caros figuram-se-lhes irremediavelmente perdidos, porque a tumba lhes leva à última esperança. Vossa morte foi consoladora, meu jovem?
Não, meu amigo, apenas sofri, antes da morte, os efeitos da moléstia que carregava. Porém, esse sofrimento diminuía à proporção que o último instante se aproximava. Depois, um dia, adormeci sem pensar na morte e tive então um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos, prazerosamente, um ar embalsamado e puro. Transportava-me através do espaço uma força desconhecida. Brilhante luz resplandecia em torno, mas sem cansar-me a vista. Vi meu avô, não mais esquálido ao quebrado como o conheci, porém com aspecto juvenil e loução. E ele estendia-me os braços, estreitando-me efusivamente ao coração. Multidão de outras pessoas de risonhos semblantes o acompanhavam, acolhendo-me, todos com benevolência e doçura. Parecia-me reconhecê-los e, venturoso por tornar a vê-los, trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu supunha ser um sonho era a realidade, porque de tal sonho não devia despertar na terra, é que acordara no mundo espiritual. A vossa moléstia não se originou da grande assiduidade nos estudos, como vossos pais falam? Oh, não! Desenganai-vos. Contado estava o tempo que eu deveria passar na terra, e coisa alguma poderia reter-me. Sabia o meu espírito nos momentos de desprendimento e considerava-me feliz com a ideia da próxima libertação, mas o tempo que aí passei não foi sem proveito, e hoje me felicito de eu não ter desperdiçado. Os sérios estudos feitos fortificavam-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e se, em virtude da minha cura existência, os sérios estudos feitos fortificaram-me a alma, aumentando-lhe os conhecimentos, e se, em virtude da minha curta existência, não pude dar-lhes aplicação, nem por isso deixarei de o fazer mais tarde e com maior utilidade. Adeus, caro amigo, eu parto para junto de meus pais, a fim de predispô-los ao recebimento desta mensagem. Maurício. Esse livro é muito interessante, principalmente para quem está começando o Espiritismo, aprendendo as coisas do Espiritismo. Aqui vem mostrando, mensagens, comunicações de espíritos que estão felizes no plano espiritual, que estão em condições medianas, e espíritos que estão em sofrimentos também. Mais para frente, vem as comunicações dos espíritos que estão em grande sofrimento no plano espiritual. É muito interessante esse livro, Céu e Inferno. Espíritos em condição mediana. Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao vosso progresso? Tudo o que quiserdes, querida filha, eu expio a minha descrença, porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, fui um homem honesto, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade verdadeira perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita, podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epifácio
podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro não basta para ser verdadeiramente honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem e ao progresso dos seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida, ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho, ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo, ativo finalmente na prática do amor de Deus e do próximo. Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sobre flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Assim, o homem honesto, segundo Deus, deve sempre cerrado estar o seu coração a quaisquer germes de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Eis aí, minha querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não. Confesso sem corar que faltei a muitos desses deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Compreendendo, muito sofri, e assim é que hoje espero mais consolo à misericórdia de Deus, de bondade, que prescruta o meu arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda por sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações, sua mão potente lhes apagará as faltas. Senhorita Helene Michel, jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha-a mais para futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após sua morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim: não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. O que há comigo? Estou em um lugar diferente, com a cabeça um tanto zonza, sem saber o que ocorre ao meu redor. Lamentam a minha ausência, quando presente eu estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, no entanto eu lhe sinto algidez. Quero deixá-lo e mais a ele me prendo sempre. Sou como que 2 personalidades. Quando chegarei a compreender o que está acontecendo comigo? É necessário que vá lá ainda, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Nota: o sentimento da dualidade, que não está ainda destruído nesta jovem por uma completa separação, é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências
de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento o seu desprendimento, a ponto de 3 dias após a morte sentir-se ainda ligado ao invólucro corporal. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam bem mais aclaradas e modificadas. Eis o que disse ela dias depois. Obrigada por me haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se, entretanto será reconfortada, e o que aos seus olhos constitui sensível desgraça era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem o que devem ser. Tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar à terra ainda para a recuperação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom. Levaste muito tempo a reconhecer-vos, jovem? Compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. Era doloroso o estado de perturbação? Não. Eu não sofria, por assim dizer. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus, Helene. O Marquês de Saint-Paul, falecido em 1860 e evocado a pedido de sua irmã, consoror da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Evocação. Espírito, eis-me aqui. Evocador, vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. Espírito, responderei da melhor forma possível. O que querem? Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. Estou na erraticidade, estado transitório que não proporcione nem felicidade nem castigo absolutos. Permanecerdes por muito tempo inconsciente do vosso estado? Espírito, estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. E podeis precisar o tempo dessa perturbação? Oh, não! Quais os parentes que reconhecestes primeiro? Minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me na nova vida. A que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia, confabuláveis com as pessoas caras da terra, ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria habitar, vidente antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Como explicar as recordações da infância que de preferência vos ocorriam? Ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Como explicar isso? Importa dizer que os moribundos lembram e veem como miragem consoladora a pureza infantil dos primeiros anos. É provavelmente por motivo providencial semelhante que os velhos, à proporção que se aproximam do termo da vida, têm por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância.
Nota: porque referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa, porque era evidente, como vô-lo disse, e sentia claramente as diferenças entre o corpo físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornaram-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Eis aí uma particularidade singular da morte deste senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal região, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede? Ele respondia: não é ele. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister desedentar, e não a ele espírito. Este fenômeno é notado também em alguns sonâmbulos. O que dissestes sobre a erraticidade do vosso espírito e sua perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Estou num estado transitório. Aqui as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. Veja, o que disseste sobre a erraticidade do vosso espírito e sua perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades. Ademais, há espíritos errantes, felizes e infelizes. Estou num estado transitório. Aqui as vicissitudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível da minha encarnação terrestre, mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. Senhor Cardon, médico, passara uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade de G, exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Havia algum tempo adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração e, sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte num estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do falecimento com antecipação de cerca de 2 meses e, chegando o momento, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Estando abeirados do seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira tentava erguê-lo, ele prostrou-se, tornando-se de um roxo lívido e fechando os olhos pelo que foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio para ocultar aos filhos esse espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tomou radiante expressão de beatitude e ele exclamou: ó, meus filhos, belo, sublime, ó, a morte, que benefício, que coisa suave. Morto, senti minha alma elevar-se bem alta. Porém, Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos: não lamentais a minha morte, que é a libertação. Que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei,
mas não poderíeis compreendê-las. Ó meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei conforme os preceitos da caridade, do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Minha querida mulher, deixo-te numa posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem em apuros, espera que possam pagar, e aos que não puderem pagar, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Seja honesto sempre e guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, herança de minha mãe. Não a deixes nunca, e oxalá te recorde ela sempre os meus derradeiros momentos neste mundo e conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente, para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quiserdes que Deus vos perdoe. Depois, fazendo-os chegar a si, tomou-lhes as mãos, acrescentando: Filhos, eu vos abençoo. E seus olhos cerraram-se desta vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido estes pormenores, asaz interessantes, lembramo-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio Espírito. Evocação. Espírito, estou perto de vós. Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que virtes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? Ó, o que vi! E podereis compreendê-lo por acaso? Não sei, visto como não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me foi possível deixar o envoltório mortal. E sabeis em que lugar estiverdes? Seria longe da Terra, em outro planeta ou espaço. O Espírito não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a vós acontece. Arrebentado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E fruís atualmente a felicidade que entrevistes? Não, bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava, e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas, embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. A filosofia desviara-me, sem que eu desse por isso, da compreensão da grandeza do Eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para ensino da humanidade. Logo após o definitivo desprendimento, reconhecestes o vosso estado? Espírito, não, eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente.
sendo-me precisos alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça em razão do que vou explicar. A minha primitiva descrença não mais existia, tornara-se-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado a matéria grave que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres, senão a razão divina que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor. Assim bendizia o que amaldiçoara. Encarava a morte como uma libertação. A ideia de Deus é grande como o mundo. Que supremo consolo na prece que nos enternece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Poder-se-ia dizer que estivestes morto pela primeira crise? Na primeira crise, sim e não. Tendo o espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. E sentis, então, os laços que vos prendiam ao corpo? O espírito, sem dúvida, o espírito tem um guilhão fortíssimo a prendê-lo e não entra na vida natural antes que dê o último estremecimento da carne. Como, pois, na vossa morte, aparente durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o desprendimento efetivo se fez acompanhar da perturbação por alguns dias. Parece-nos que, no primeiro caso, os laços entre o corpo e o espírito, subsistindo, mais que no segundo, o desprendimento deverá ser mais lento, ao contrário justamente do que se deu. Espírito, tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas exatas. Eu estava nas condições desses tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam: vem, obedeci, agradecendo-lhes o favor especial que houve por bem conceder-me, para que pudesse entrever, compreendendo a sua infinita grandeza. Obrigado a vós que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus, para que façam boas e justas encarnações. Donde provinham as belas palavras que após o despertar dirigistes à vossa família? Era o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam-me a linguagem e davam um fulgor à minha fisionomia. Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notadamente nos vossos filhos? Surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa. Os filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos junto de um túmulo entreaberto, vê-lo-íamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos que dizem todos os pensamentos: tremei se duvidais, a morte é a reparação, a justiça de Deus, e eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os amigos creram nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ademais, intérprete de um outro mundo. Dizendo, não gozades da felicidade entrevista, pode inferir-se que sejais infeliz? Espírito, não, uma vez que me tornei crente antes da morte, e isto de coração e consciência. Crente numa outra vida. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sobre o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível
que preside aos vossos destinos. Esta permuta fraternal é de caridade, é a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos. Acaso quereris dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos? Peço a todos os meus que acreditem no Todo-Poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. O rico precisa dar muito e repetidamente para merecer outro tanto. O futuro é a caridade, a benevolência em todos os atos. É considerar que todos os espíritos são irmãos, sem se preocupar jamais com as mil pueris vaidades da terra. Tereis rudes provações, querida, amada família. Aceitai-as, porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. Repeti a miúde esta prece. Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre dá-nos força superior a todas as vicissitudes, torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome emblema de liberdade, ó meu Deus, o consolador de todos os oprimidos, de todos os que necessitam de amar, perdoar e crer. Cardon. Eric Stanislas. Comunicação Espontânea, Sociedade de Paris, agosto de 1863. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por calorosos corações, ó suaves pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente. Não deixe jamais o bálsamo consolador de derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servirmos que traduzam a felicidade dos irmãos desencarnados ao prescrutarem o amor que une a todos. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, que de sentimentos suaves, elevados e simples, como a vossa doutrina santificante, sois chamados a implantar ao longo da estrada, a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos. Assisti a tudo quanto se passou esta noite, ouvi e compreendi, e vou procurar ao meu turno cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz. Abismado na imensidade, no infinito, os meus padecimentos eram tantos mais intensos quanto difícil me era compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser franqueado impunemente pelos maus. Amigos, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos teus deveres, podem encontrar-se em virtude de circunstâncias fortuitas ou não, aí entre vós. Então, fortemente tocados, quantas vezes lhe é dado, reconhecendo-se, entreverem o fim ou objetivo cobiçado, ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelo exemplo que lhes dais, os meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é a homens de coração que me dirijo na certeza de não ser repelido.
Ainda uma vez aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento em particular e em geral de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes. Eric Stanislas, o guia do médium. Meus filhos, este é um espírito que sofreu por muito tempo, transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e volveu os olhos para Deus que negara sempre. A sua posição não é de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe esta audição para que desça depois a uma esfera inferior a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram a lei. É a preparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade.